E aí, torcedor tricolor, beleza? São Paulo venceu o Atlético Paranaense 2x1 lá em Curitiba. O São Paulo que vem dando sorte ultimamente agora contra o Atlético lá em Curitiba, na Arena da Baixada, coisa que não vinha acontecendo até uns 4 anos atrás, né? São Paulo sempre quando ia lá acabava perdendo, no máximo conseguia um empate. Agora não, São Paulo já sempre que vai lá tá conseguindo vencer e vencer bem. O São Paulo fez um bom jogo ontem, gostei bastante do São Paulo, com exceção do Rojas, que eu acho que foi o único jogador que não jogou bem ontem no time do São Paulo. E além de não jogar bem, não teve disposição nenhuma para jogar. O resto do time do São Paulo, todo mundo eu gostei. O Volpe foi bem no gol do São Paulo, não teve culpa no gol. Na zaga, o Miranda com o Léo Pelé foi bem, o Igor Vinícius e o Wellington na lateral esquerda também foram bem. No meio de campo, o Lisieiro e o Nestor foram bem também. O Igor Gomes também jogou bem. É, não ficou só ciscando, né, pra lá e pra cá, ajudou bastante o time, ajudou na marcação. O Gabriel Sara também. Perdeu um gol feito, o Gabriel Sara, mas durante o jogo foi bem, ajudou bastante o Wellington, principalmente ali na lateral esquerda, na parte da marcação, como o Igor Gomes também fez pelo lado direito. E na frente, o Pablo fez os 2 gols da vitória do São Paulo, contra o seu ex-clube, né? Teve a lei do ex. E o Rojas, que nem eu falei, foi o único realmente jogador que não realmente é abaixo de todo mundo, seja na parte técnica, seja na parte da disposição. Então foi o único jogador que eu não gostei do São Paulo ontem, foi o Rojas, para variar, né? O Galeano que entrou no lugar dele entrou muito bem, o Galeano deu bastante trabalho para a defesa do Atlético Paranaense, segurando bastante bem a bola lá. O Luan também entrou para dar uma segurada ali. Enfim, São Paulo fez um bom jogo. O Reinaldo também entrou no final, depois que o Wellington machucou o nariz lá, tava andando, aí começou a não se sentir muito bem. O Reinaldo entrou no lugar dele ali para dar aquela, né, só para dar aquela segurada, experiência, enfim. E eu gostei do time do São Paulo ontem. A disposição que o São Paulo jogou ontem, né, nos jogos contra o Vasco, no jogo da semana passada contra o Palmeiras, quando a gente foi garfado bastante. Ontem também o juiz também deixou bastante a desejar, deu 13 minutos de acréscimo. Não era para tudo isso. Teve uma confusão com o Benítez lá, que o Benítez chuta a bola para dentro do campo e o Benítez é expulso. Mas eu achei exagerada a expulsão do Benítez, vendo depois o lance pela TV. Exagerado, porque o Benítez ele só chutou a bola para dentro de campo, então eu acho que um amarelo estava muito bem dado. Ele exagerou. Foi perguntado até pro Crespo sobre isso na entrevista. O Crespo até foi meio irônico, falou assim que o zagueiro do Atlético Paranaense, uma hora que o juiz foi dar cartão, e isso é verdade mesmo. Foi dar cartão pro jogador do Atlético Paranaense, pro capitão lá, o Thiago Heleno. Ele segura o braço do juiz, tudo, e o juiz simplesmente só deu amarelo, porque ele não queria tomar cartão. Então, o que o Benítez fez, ele considerou muito mais grave do que o outro que ficou segurando o braço dele para não deixar tomar cartão. Entendeu? Então, o Crespo até comentou isso aí na entrevista. Então, realmente, a arbitragem contra o São Paulo entendeu? Uma má vontade absurda. Mas, enfim, mesmo contra tudo isso, de dar 12, 13 minutos de, 12, 13 minutos de acréscimo, mesmo assim o São Paulo fez um grande jogo e foi merecedor da vitória. O Atlético não perdia lá desde dezembro do ano passado. Então o São Paulo quebrou um tabu grande aí, que o Atlético não tinha perdido ainda esse ano lá na Arena. Então, ou seja, não era um jogo fácil, o Atlético estava em sexto lugar no campeonato. Então não era um jogo fácil. Com a vitória, o São Paulo acabou saindo da zona de rebaixamento, porque o Cuiabá empatou, né? Enfim, o Sport também empatou nessa rodada. O São Paulo ainda está atrás do Sport em termos de saldo de gols, mas está na frente do Cuiabá. Então o São Paulo não está mais na zona de rebaixamento. O que é importante, porque o São Paulo tem um jogo importantíssimo, né? Como todo mundo já sabe, nas duas próximas terça-feiras né, contra o Palmeiras, pela Libertadores, o primeiro jogo no Morumbi e o segundo lá no campo do Palmeiras, né? Na Arena. Ambos os jogos são às 21h30, então nas duas próximas terça-feiras. E no meio disso aí, o São Paulo tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. No Morumbi o jogo, às 21 horas no sábado. Enfim, mas o que era importante, que era o São Paulo conseguir sair dessa zona de rebaixamento para ir um pouco mais tranquilo contra o Palmeiras, vai acontecer. O Palmeiras que vem de derrota, o Palmeiras perdeu ontem em casa pro Fortaleza. O Fortaleza veio fazendo um grande campeonato. Surpreendeu ontem o Palmeiras, vencendo o Palmeiras por 3x2 no campo do Palmeiras. Enfim, querendo ou não, por mais que o Palmeiras esteja liderando o campeonato, né? Lógico que tem um jogo ainda que o Palmeiras pode perder a liderança para o Atlético Mineiro. Mas por mais que o Palmeiras esteja liderando o campeonato e o São Paulo esteja brigando ali na zona de rebaixamento, querendo ou não, pelo jogo que o São Paulo fez no final de semana passado contra o Palmeiras, que jogou muito melhor. O São Paulo foi campeão em cima do Palmeiras e agora o São Paulo eliminou o Vasco da Copa do Brasil e vem com uma grande vitória contra o Atlético Paranaense fora de casa. Querendo ou não, se for beber, o São Paulo chega até com mais moral pro jogo do que o Palmeiras. Eu senti o Palmeiras bastante assustado contra o São Paulo no jogo de sábado passado pelo Campeonato Brasileiro. Então, né, já tem esse tabu que o Palmeiras tem dificuldade contra o São Paulo em jogos de Libertadores, em jogos eliminatórios. O São Paulo tem uma vantagem muito grande, somando todos os jogos eliminatórios. E em finais, o São Paulo sempre ganha do Palmeiras. Em Libertadores também, o São Paulo é 100% contra o Palmeiras. Enfim, então espero que tudo isso pese a favor do São Paulo.
e que o São Paulo vá tranquilo pro jogo contra o Palmeiras e que saia na frente já nesse primeiro jogo aí, que é o jogo que a gente joga em casa, importante. Se ganhar de um gol, dois, enfim, mas tem que sair na frente nesse jogo contra o Palmeiras aí, para quando a gente for decidir lá no campo deles, a gente tá com um pouco mais tranquilo para estar jogando, beleza? Então, em relação à expulsão do Benítez, eu achei errado, achei que não foi legal. Onde que se vale destacar também, onde foi o Pablo, a atuação do Pablo, fez 2 gols, sofreu o pênalti, aí foi lá, bateu o pênalti com tranquilidade, bateu o pênalti bem batido, depois fez um outro gol num cruzamento do Sara, que o Sara cruza e ele só escora, gol do centroavante mesmo. Então tomara que o Pablo provavelmente vai ser o titular contra o Palmeiras, tomara que esses 2 gols aí dê uma confiança maior pro Pablo, que é o que tá faltando pro Pablo nesse momento no time do São Paulo, beleza? E para terminar só o assunto do Daniel Alves aí, que o Daniel Alves deu uma declaração que o São Paulo tá falando com ele. Realmente nessa parte ele não tá mentindo, porque o São Paulo deve, pelo que se é divulgado, mais de 10 milhões, então não pode acontecer um clube ficar devendo para um jogador como qualquer empresa. Você trabalhou, você tem que receber. Isso eu acho que o Daniel nessa parte ele tá certo. São Paulo não pode fazer isso. Quando ele foi para a Olimpíada, eu acho que o São Paulo não deveria ter liberado, porque a Olimpíada não é obrigatório, como é eliminatórios, os outros campeonatos que são obrigatórios a liberar. A Olimpíada não é, mas como o São Paulo devia um dinheiro absurdo para ele, acabou sendo obrigado a liberar. O que eu acho que o Daniel fez errado, nesse momento que o São Paulo está prestes, tava brigando para ser zona de rebaixamento e está prestes a jogar uma decisão contra o Palmeiras, eu achei que foi desnecessário ele falar isso nesse momento. Guardasse para ele, deixasse para falar depois que acabasse os campeonatos, eu tivesse falado em dezembro, quando acabou os campeonatos, enfim, ou falar diretamente com a diretoria, chegar na diretoria e falar, gente, aqui eu tô com o salário atrasado, vocês não me pagam, vocês não dão um prazo, não sei o que está acontecendo, eu quero que vocês dêem uma satisfação, ou que vocês vão para a imprensa, explique o que está acontecendo, porque a torcida está me cobrando, não sei, ou seja, ele devia ter falado, na minha opinião, ou ele deveria ter falado direto com a diretoria, ou guardado para um outro momento que tivesse as coisas um pouco mais tranquilo. Entendeu? Porque para ele foi tranquilo porque ele ganhou a medalha de ouro, mas os companheiros do São Paulo que estão aqui estão brigando, né? Para não cair, enfim. Então eu acho que o momento que ele foi falar não foi legal. O Daniel Alves tem muito disso, às vezes ele quer estar sempre falando e dando a opinião dele, às vezes a opinião dele é forte, ele tem que entender que ele é um cara importante na história do futebol, é o jogador mais vitorioso, que mais ganhou título na história do futebol, então quando ele fala é diferente se o Igor Vinícius viesse e desse uma declaração dessa, não ia ter muita importância, ou o assunto ia morrer logo. O Daniel falando tem um peso muito grande. A torcida do São Paulo é meio dividida em relação ao Daniel Alves, tem metade que gosta do Daniel Alves, que acho que como jogador todo mundo gosta, mas ele na parte como pessoa, metade gosta, metade não gosta, exatamente por causa dessas polêmicas que ele se envolve, entendeu? Então é complicado. Eu achei que, tipo assim, os dois lados estão errados e os dois lados estão um pouco certos. Porque o São Paulo tem que pagar ele e eu acho que o momento dele ter dado a declaração não foi legal. Agora, quem errou primeiro é o São Paulo. O São Paulo não pode ficar sem pagar o cara, ainda mais um valor tão alto desse. Se fosse ainda um mês de salário é uma coisa, cara, mas o São Paulo tá devendo muito pro cara, então é complicado. E ele também, tem hora que ele dá umas declarações que não tem necessidade, beleza? Mas eu acho que isso aí, em termos de jogo da terça-feira da Libertadores, não vai influenciar em nada. Jogador de futebol normalmente não fica se apegando a essas coisas aí, então não adianta falar se amanhã outro dia perder, foi por causa da declaração do Daniel que não foi. O jogador não se apega a isso aí, o jogador que tá cada um vendo o seu bolso e já era, beleza? Então eu espero também que essa polêmica logo acabe logo, que o Daniel chegue também na terça-feira e que resolva, né? Resolva, porque o salário dele é alto, não sei se o São Paulo, como é que tá o sistema de estar pagando o Daniel tanto que tá devendo, então o salário dele é alto, ele tem um status alto, ele é um jogador que o Daniel nunca vai ser protagonista, porque ele nunca foi, não é o estilo do Daniel. E quando ele chegou no São Paulo, quem achou que ele ia ser protagonista é só se nunca viu o Daniel Alves jogar, pra ter uma opinião dessa. Mas eu acho que ele é um grande jogador, como lateral talvez seja, se não for o melhor do mundo, tá ali até hoje ainda tá entre os 3, 4, 5 melhores do mundo. E eu acho que ele pode ajudar bastante o São Paulo na reta final aí, tanto da Libertadores quanto da Copa do Brasil, e ajudar também o time não ficar nessa zona de rebaixamento, beleza? Eu acho que ele é um jogador importante pro São Paulo. Só que eu acho que tem hora que é só dar uma segurada, só não precisa ficar toda hora criando polêmica, sabe? Se você ficar respondendo tudo que te pergunta, toda hora você vai estar sempre em polêmica. Eu acho que não há necessidade do Daniel Alves estar sempre envolvido em polêmica, porque não vai ajudar nada, nem o São Paulo, nem os companheiros do São Paulo, beleza? Os companheiros dele de clube, beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Agora, se preparando para o jogo de terça-feira, com certeza a torcida do São Paulo já está bastante ansiosa, porque o jogo de Libertadores sempre é especial para a torcida do São Paulo, e ainda mais que vai ser contra um dos grandes rivais do São Paulo, beleza? Que é o Palmeiras. Então um grande abraço a todos aí, fiquem com Deus, se inscrevam no canal aí, vamos São Paulo sempre.